Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 22 de agosto. Eu quero saudar a você, meu amigo, minha amiga do podcast com muita alegria. É Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages. Nesse fim de semana, a palavra de Deus, como sempre, é muito interessante. E eu quero abordar uma questão, poderiam ser abordadas outras questões, tranquilamente, mas que se a gente acreditar em Deus, ou a gente querer seguir Jesus Cristo, ser cristão e cristã, mas não é só cristão, também pode ser de uma outra religião, se fosse o caso, né? Qualquer outra religião, judeus, muçulmanos, espíritas, seja lá o que for. Mas se você crê em Deus, ou como cristão, você quer crer em Jesus Cristo, professar a sua fé em Jesus Cristo, então isso não é tão simples assim como a gente pensa, muitas vezes. Olha, acreditar em Deus, quando Deus é tipo um quebra-galho para a gente, quando Deus é tipo um Deus milagreiro, sabe? Resolve os problemas no teu lugar. Todo mundo quer. Jesus Cristo mostrou que ele não veio para isso. Ele falava da cruz, ele falava palavras muito duras. Jesus Cristo queria que a gente fosse discípulo, mas fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não hoje, tudo bem, está fácil, Deus me abençoou, Deus me deu uma graça, Deus me curou, Deus me deu um emprego, Deus me deu um presente, enfim, não. Aí é muito fácil. Veja bem, na primeira leitura da palavra de Deus, desse domingo, que é tirada essa palavra do livro do Josué, que é aquele sucessor de Moisés. Moisés, ele leva o povo até a chegada do Rio Jordão, quando Moisés vê de longe a terra prometida, mas Moisés não, ele morre antes e ele não consegue atravessar. Josué, que já ajudava desde o começo a Moisés, então fica encarregado por Deus de atravessar o povo no Rio Jordão, até com sinais prodigiosos e tudo mais, e firmar aliança com esse povo. Então Josué diz assim: olha, agora vocês têm que decidir. Ele chama todas as tribos, todos os anciãos, os chefes, os magistrados, e diz: agora, o que vos parece? Vocês têm que escolher de uma vez ser fiéis ou infiéis a esse Deus Javé, que se manifestou a Moisés, aquele que é dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim. Ou, se vocês querem de novo, cada pouco voltar atrás, murmurar, se vocês querem servir outros deuses estranhos, hoje vocês têm que decidir. Porque o único Deus verdadeiro é esse Deus que nos tirou do Egito, da escravidão, e nos deu essa terra, não por merecimento nosso, mas porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. Mas se vocês não querem ser fiéis, decidam-se. Não dá para esse negócio de ir e voltar, ir e voltar. Eu e minha família, nós vamos servir o Senhor. Vocês têm que decidir. O povo então diz: longe de nós abandonarmos o nosso Senhor, nosso Deus, Javé, para servir deuses estranhos. Bom, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos quantas vezes esse povo, assim que as coisas começavam a melhorar um pouco, abandonavam Deus, não tinha mais tempo para Deus. Ou quando as coisas pioravam, eles começavam a murmurar contra Deus, a oferecer sacrifícios a antigos ídolos. Essa instabilidade, isso não dá. Temos que nos decidir por ser fiel, como a gente fala no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença.
essa coisa de pular de galho em galho, de igreja em igreja, de religião em religião, é servir a Deus, orar, rezar, ir na missa, fazer sacrifício, fazer promessas, até quase votos impossíveis de cumprir, porque está difícil. Depois a gente abandonar quando conquistou, isso não serve para Deus, mas não serve mesmo. Eu mesmo já fiz muitas vezes a experiência trabalhando nesses quase 42 anos de padre, que quando o povo não tinha quase nada, comunidades pequenas, pobres, ou início de comunidades, todo mundo unido, todo mundo lutando, assim que cada um, por exemplo, em assentamentos, cada um tinha conquistado a sua terrinha, fez um galpãozinho, ainda nem bem uma casa. Aí não adiantava mais querer marcar a missa nessa hora, naquela hora, marcar uma reunião nesse dia ou naquele, porque aí todo mundo já tinha compromissos. Deus começou a ficar de lado. No texto do Evangelho de hoje, que é tirado do capítulo 6 de São João, começa dizendo que os discípulos estavam murmurando contra Jesus e diz assim: essa palavra, Jesus, que o Senhor está dizendo é muito dura. Essa palavra é muito dura. Quem consegue escutá-la? Então Jesus diz: isso escandaliza vocês? E quando vocês forem ver eu, que ele se chamava assim de Filho do Homem, subindo para onde eu estava antes. Olha, minhas palavras são palavras de espírito e de vida. Agora, se vocês não quiserem me seguir, eu tenho que dizer as palavras. Quais eram as palavras que os discípulos estavam achando muito duras? É que esse texto é do versículo 60 a 69. No capítulo 6 tem a multiplicação dos pães. Depois Jesus vai falar que ele vai dar a sua carne em comida, o seu sangue em bebida, que ele é o verdadeiro pão descido do céu, que quem se alimentar dele é que vai possuir a vida eterna, que é o verdadeiro pão do céu, é ele, e não essas coisas passageiras. É isso que os discípulos estavam achando que era duro demais. Como que alguém pode fazer isso? Eles se perguntavam. Como ele pode dizer que vai dar a sua carne em comida, seu sangue em bebida? Não. Então Jesus diz: olha, vocês, é quase como lá no Antigo Testamento com Josué. Vocês acham pesado isso? Vai ter coisa muito mais pesada, minha gente. Vocês querem ser meus discípulos só porque eu dei pão para vocês comer? Porque eu matei 2 vezes a fome de vocês com poucos pães e peixes e ainda sobrou? Vocês me querem, eu, Jesus, milagreiro? Eu não nasci para isso. Eu não fui enviado pelo Pai do céu para ser um Jesus Messias milagreiro, quebra-galho, quase dono de farmácia. Não. E aí diz o texto que muita gente não seguiu mais Jesus, foi embora mesmo. Sobrou Jesus e os 12. Então Jesus olhou assim, não se desesperou nem nada, e perguntou para os 12: vocês não querem ir embora também? Agora é hora de decisão, minha gente. Vocês querem ir embora também? E então Pedro, sempre Pedro, o grande líder, Pedro diz em nome de todos eles: Senhor, a quem nós iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Nós vamos ficar fiéis. A gente sabe que mesmo depois de toda essa palavra, Jesus, lá para frente, quando Jesus coloca mais uns elogios para Pedro, entrega as chaves, logo no dia seguinte, quando ele fala do sofrimento, da cruz, da paixão, Pedro já se acha melhor do que Jesus e começa a chamar a atenção. A Bíblia diz que Pedro começou a repreender Jesus. Jesus, que é isso? Vai falar isso, não. Jesus diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não estás pensando agora
né, com o pensamento de Deus, mas dos homens. Não pode ser assim. Depois nós sabemos que Pedro e todos os outros ainda fogem na hora da cruz, da prisão de Jesus. Apenas João fica firme, o mais novo deles, né? Por isso João ganha o grande presente de receber a mãe de Jesus como sua mãe, a levar para casa e cuidar dela o resto da vida. Bom, minha gente, hoje nós temos que decidir qual é o Deus que eu quero servir, qual é o Deus que eu quero seguir, qual é a igreja que eu quero. Apenas uma igreja que me satisfaça, uma igreja que como é que é? Essas igrejas milagreiras, ou eu quero a igreja que nasce da cruz de Jesus Cristo, do alto da cruz, quando abriram o coração de Jesus com a lança e saiu sangue e água. A igreja diz desde o tempo dos apóstolos que lá nasce a igreja, e os primeiros teólogos, bispos, escrevem que lá sai o sangue da redenção e a água do batismo. Lá nós somos gerados. Portanto, eu quero ser fiel a Jesus, eu quero ser fiel ao Deus da aliança. E você? E você? E a tua família? É hora de decisão. Mas lembremos-nos que essa decisão não é uma questão só do querer humano. Nós precisamos da humildade de saber que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. São Paulo escreve isso, Jesus fala isso também lá na frente no Evangelho. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ser fiel. Peçamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado. Renovareis a face da terra. Renova, fortalece o nosso coração e a nossa fé. Talvez terminemos aquela jaculatória: Senhor, aumentai a minha fé. Um bom domingo, uma boa e abençoada semana. Fiquem todos com Deus.